E hoje a gente vai fazer um vídeo totalmente diferente aqui no canal, tá? Hoje eu vou reagir a uma das aulas do meu curso do profissional React Native. E a ideia por trás desse React é mostrar para vocês, claro, um pouquinho do que é o PRN, um pouquinho da minha didática, mas mais do que isso, eu selecionei uma aula específica onde eu falo sobre um assunto bastante interessante, que é basicamente sobre Design System e construção de componentes com Design System e a vantagem, né? O que isso agrega no nosso dia a dia. Às vezes quando a gente está trabalhando num projeto real é um pouco difícil a gente enxergar isso, principalmente no início, quando a gente está construindo os componentes, mas nessa aula aqui eu tô mostrando ali para os alunos como é que a gente consegue construir um componente, uma tela completa com muita facilidade, uma vez que a gente tem um design system bem estabelecido com os nossos componentes bem definidos. Então, só para dar um contexto geral para vocês antes de começar a aula, essa é uma aula do módulo 7, tá bom? Lá no início, então a gente já tem 24 módulos aqui e contando, mas só para dar um contexto tal que a gente está fazendo nessa aula, a gente começa ali o curso, né, construindo um app do zero, então a gente entende o projeto, a gente configura o ambiente e a gente começa construindo implementando, né, o nosso design system, ou seja, criar os nossos componentes básicos, componente de texto, entender o que é um design system, como eu conecto isso com o tema, né, a gente utiliza a Restyle, que é uma biblioteca ali do Shopify que ajuda bastante a gente na construção dos componentes de botão, a parte de ícone também muito importante, a gente tem uns ícones definidos no Figma, a gente traz esse projeto, o componente TextPut, até que no capítulo 7 a gente cria, né, uma espécie de template para a criação das telas, que é esse Screen Component, e a gente vai criando algumas telas, né, a gente tem essa Sign Up Screen, que é onde a gente começa a dar mais vida ali e os alunos conseguem ver, né, os benefícios da gente utilizar um design system. Então, vou dar um expand aqui e a gente vai começar E a agora aula. que a Deixa eu gente voltar tem aqui para o início. pelo menos o básico, assim, digamos assim, um componente de screen bem básico, eu já vou começar criando pelo menos a estrutura de outra tela, que é pra gente começar a ver já essas diferenças e como a gente vai adaptar para o nosso screen component poder suportar diferentes tipos de telas. Então aqui, como é que vocês podem ver, a gente já tem a tela de login, né, que a gente está utilizando esse template, e agora a gente vai criar uma tela mais complexa, que é a tela de sign up, né? Como, por exemplo, vocês vão ver que essa aqui a gente vai adicionar um scroll, a gente tem um botão de voltar. Então, para isso, primeiro eu vou construir essa minha tela de sign up screen. Vocês vão ver quão rápido agora. A gente demorou muitas Posso até aulas para aumentar, construir deixa eu essa aumentar nossa aqui. primeira tela de login, mas essa outra aqui a gente vai construir muito rápido. Então, seguindo o padrão, dentro da minha pasta auth, eu vou criar a minha pasta sign up screen. Então, isso é outra coisa que eu sempre destaco aqui para os alunos também, né? A gente tem todo um padrão de pasta que facilita a gente entendimento, né? Quando a gente vai adicionar um novo VLC, um novo componente ou uma nova tela, né? Fica muito fácil entender onde deve ser colocado. Meu componente vai ser sign up screen, sempre com a minha função, com o mesmo nome do arquivo, com o mesmo nome da pasta. E aqui eu vou deixar a minha login screen como referência aqui do lado, pra gente ver mais ou menos como é que tá a estrutura. Então, obviamente, eu vou reutilizar o meu componente de screen, que é uma espécie de container pra minha tela. E aqui eu tenho um title também, que seria esse criar minha conta. Essa parte de voltar a gente vai lidar dentro do template, né? Ou seja, dentro do componente screen. Eu vou criar só essa minha estrutura. Vou copiar, é um head enlarge, então vou importar o meu componente de texto. Já vou passar o meu preset. Ó, essa parte é muito interessante também, ó, desses presets aqui. Então, a gente tem lá, né, isso faz parte do nosso design system, né, o design, ele define alguns tipos de texto que a gente pode ter, né, baseado em tamanho, se é bold, enfim, né, e a gente define esse preset, então quando eu vou utilizar nos componentes como na tela, eu não preciso ficar coletando os números lá, eu só digo, né, qual preset, eu vou olhar no meu design qual preset e eu vou colocar aqui. Errado aqui Então você pode ver aqui, ó, que tá vendo aqui, ó, na tipografia tem o nosso heading large e é justamente isso conta. que Então, deixa eu a gente utiliza aqui, tá vendo? Bem intuitivo. E eu vou ter uma margem border de 35, então eu já vou adicionar uma margem bottom de 35. Eu não tenho 35 aqui, eu vou botar o mais perto, que é o 32. E começar a adicionar os meus campos de input também. Então eu tenho esse campo de input chamado seu username, que ele tem um placeholder com arroba aqui. Então eu vou adicionar meu text input. O meu placeholder vai ser o meu arroba. Então, outro componente aí, ó, que a gente também já criou, já definiu de fato, como está definido lá no Design System. Então, também a gente não precisa ficar se preocupando, né, em detalhes ali do componente. É basicamente só passar propriedade. A minha label, seu username, e é basicamente isso. Eu já vou lá no meu app, no meu roots, que é onde a gente está importando a nossa tela. Deixa eu comentar o meu login, aí já vou importar o meu sign up screen, que aí... Nessa parte aqui a gente ainda não tinha criado a nossa estrutura, tá? De tela, de stack e tal.
Então eu tava só colocando uma tela diretamente E ali, nós já porque o conseguimos foco ver era mais a construção dos componentes pro design system. como é que tá ficando. Então, beleza, tá aqui o criado uma conta. Nome completo, e-mail e senha. Deixa eu voltar pro meu sign up. Nome completo, e-mail e o senha a gente vai... Eu vou copiar, fazer o seguinte, eu vou copiar esse senha pra cá. A gente vai ter o senha, eu tenho que importar o meu icon. Isso aqui acontece, ó, de vez em quando, ó, como eu importei o ícone aqui, às vezes, quando eu tô rodando o meu bundle, o React Native, ele tem um pequeno bug quando eu tô importando o meu arquivo, que utiliza o SVG. Então, vocês podem se deparar com esse erro aqui em algum momento. Basta você dar um reload. Então, dei um reload no meu app e voltou a Isso é aparecer. outra coisa que eu faço bastante também, né? Quando tem alguns erros assim, eu gosto de mostrar para os alunos, eu deixo ele aparecendo na tela, para não só dar a solução, mas explicar ali o que está acontecendo, como esse pequeno problema ali de carregar o bundle ali do React Native. Então, nome completo, e-mail. Deixa eu botar aqui nome completo. Digite seu nome completo, digite seu e-mail, digite sua senha. Digite seu e-mail. E eu já tenho o meu digite a senha. Tem que adicionar as margens aqui, são uma margem 19, aqui é uma margem também, né? Estamos seguindo padrão, 19, que na verdade vai ser o nosso 20, então eu já vou adicionar o margem bottom Esse de MB aí 20 é do margem meu bottom, tá? E componente. a gente tem No meu os text input espaçamentos ele tá um pouquinho conectados diferente. ali, ó. No text input é com esse box plops, né? Eu não tô... O box input a gente recebe um pouquinho diferente, né? As propriedades aqui que estão conectadas no tema, então tem outra direto. Deixa eu propriedade. botar no final também. Eu posso fechar o meu login screen, então deixa eu botar um box props, margem bottom. Opa, abriu o objeto, margem bottom, beleza, agora apareceu S20. E eu posso replicar esse margem bottom para os meus outros elementos. Já tô com o meu margem, o meu último, a minha senha, ele vai ter uma margem maior, aqui tá 48, então na minha senha, deixa eu mudar isso aqui, vai para 48, e tenho o meu botão de criar uma conta. Basicamente é isso, meu botão de criar uma conta. Vou importar também da nossa lib de componente, o nome do botão. Então essa lib de componentes que eu falo, gente, são os componentes do Design System, tá? São os componentes internos que a gente criou, então não é uma lib de terceiro que a gente está utilizando. A gente está criando a nossa própria lib baseado no que foi especificado pelo design lá dentro do Figma. Title vai ser criar uma conta, e o meu botão ele vai receber uma Olha press, que como vai fica ser uma fácil coisa construir a como quando tela, tiver uma os função, nossos né? Algo componentes já como prontos e submit form, para conectados poder no mandar o Design form. Então System. vou só deixar de rascunho, submit form, e vou deixar um to do aqui, né? Implementar, beleza? Então, basicamente, essa é a nossa estrutura da nossa tela, da nossa escolheta, da nossa tela de sign up. E olha quão rápido a gente conseguiu criar esse... Olha que interessante, né? A gente conseguiu criar muito rápido e com pouca linha de código, porque já está tudo conectado no Design System. esse formulário, né? Porque a Isso é gente já muito tem bacana, todos os nossos cara. componentes básicos. E olha Gosto que demais bonito, que disso. organizado. A gente consegue até fazer uma relação bem direta aqui, olhando visualmente a tela e olhando os componentes de input. A gente ainda vai mais na frente adicionar a questão de estado pra gente de fato detectar essas informações e submeter o formulário, mas a gente vai ver isso um pouco mais na frente quando a gente estiver focado na parte de formulário em si. Aqui a gente está focado na parte de construção da nossa biblioteca de componentes. Então por isso a gente está focando só nesses aspectos de UI. Mas quando a gente tiver o nosso formulário e a gente tiver uns erros aqui, né, por exemplo, do formulário, a gente vai poder adicionar e o nosso componente já está recebendo esses valores, beleza? E agora que a gente tem essa nossa tela, a gente pode começar a olhar para, por exemplo, quando eu tiver esse meu botão de voltar. Como é que a gente vai lidar com esse meu botão de voltar? Porque tem diversas telas que ele tem esse botão, como por exemplo, eu esqueci minha senha, a minha tela em si de criar uma... Isso é outra coisa que eu também gosto bastante de mostrar para os alunos, é enxergar essas componentizações que o design não enxergou. Então, por exemplo, o design ele não criou ali um componente de tela, mas dentro do nosso código faz todo sentido a gente ter. Então, a gente tem que estar o tempo todo analisando, porque os designers eles não vão ter a mesma visão que a gente tem de componentização, porque eles não são tão acostumados assim a componentizar as coisas, tá bom? Então, essa parte eu também gosto bastante de falar disso para poder criar esse feeling, né, nos alunos. Uma conta e algumas outras que tem... Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, aqui no meu componente, internamente, principalmente internamente, né, dentro do meu app, a gente vai ter esse voltar. Então, provavelmente, é interessante a gente colocar essa lógica dentro do meu screen component. Então, dentro do meu screen component, o que eu vou fazer é adicionar um novo elemento. E aqui eu vou adicionar... Vou botar um icon, né? Deixa eu botar um icon e deixa eu ver qual é o icon que a gente está utilizando. Se eu vir na minha tela de sign up, até na outra aqui, ó, esse meu icon é um arrow. Tá vendo, ó, conectado aqui também no tema, que o design conectou o icon. Arrow left. Se eu ver aqui internamente, a gente também está utilizando um arrow left, se eu não me engano. É o mesmo componente. Então, deixa eu importar o meu icon, o nome do meu componente. Esse icon também é um componente
que a gente criou internamente, ó, já tem ali os 2 ícones. Da nossa biblioteca, é um arrow left. Eu tenho também a cor do meu componente, então vai ser a minha cor primária. Então deixa eu botar o meu color, vai ser a minha cor também, olha que legal, primária. a cor conectada já no tema também, já né? para o verde. E ele tem um certo espaçamento também. Até então você vê aqui, ó, que tá vendo aqui a cor do componente tá primária, a gente não precisa ficar pegando hexadecimal. Pegar o elemento de fato tema. aqui que a gente Isso tem que é na design tela, onde vai system, começar galera. a tela. Esse meu icon, eu não adicionei as propriedades de estilo para ele, nem, por exemplo, propriedade de on-press, quando a gente estiver navegando, a gente vai querer clicar e voltar. Isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente também, quando a gente estiver vendo a parte de navegação. Aqui é só mais para realmente a gente dar essa estrutura básica, pra gente ver um pouco as variações que a gente pode ter na nossa screen. Aqui eu tenho também a palavra voltar, eu tenho essa palavra voltar, então eu tenho que botar o voltar. E eu tenho uma margem de 24 para o elemento aqui embaixo. Então o que eu vou fazer, na verdade, é criar um box. Deixa eu criar um box. Esse box também é um componente interno que a gente criou, tá? 24, que é tipo uma view que também está conectada no nosso tema, né? Então é a nossa view interna. De 24 e vou adicionar o meu texto para voltar. Isso vai ser um botão voltar. Vai ter que mudar a Flex Direction. Isso aqui essa altura vocês já devem estar confortáveis com essas propriedades do Flex. O meu componente voltar, ele é eu não tenho... Aqui, ó, deixa eu ver. O meu voltar, por algum motivo, ele não tá com a minha tipografia. Acho que o design acabou esquecendo de colocar aqui a referência, mas eu consigo ver que ele é um 700 semi-bold. E se eu olhar lá no meu componente de texto, deixa eu olhar lá no meu componente de text, 1820.8, 18 não, 1620.8. 16... eu não tenho um font size 16 no meu, então provavelmente deve ter sido algum errinho do design. Essa é aquelas horas que a gente chama o design no chat e fala assim, aí, você não botou aqui a tipografia, tá? Então isso é até Eu tô ensinando os alunos a cobrar design também. Então é bem prático aqui, hein, galera? Situação real do dia a dia, cara, quando você tá trabalhando. Ensinamento interessante pra vocês, né? Se o design definiu lá a tipografia, por algum motivo ele colocou algo um pouco diferente, na maioria dos casos foi só realmente um erro aqui quando ele tava criando. Não é que ele quer fazer algo totalmente customizado. Não faz muito sentido, né? Até que o meu font size é o mesmo e tal, então a gente vai utilizar o meu parágrafo medium. Então vou botar o meu preset parágrafo medium e eu vou botar, ele vai ser um semi-bold. Semi-bold também foi uma propriedade que a gente criou internamente. Obviamente eu tenho um pequeno espaçamento, aqui dá um espaçamento de 7, mas mais uma vez, vou colocar um espaçamento que respeite o meu tema, então vai ser uma margem left, botar um S8, né, que é o mais próximo que a gente tem. Tá ali, ó, posso botar só, por exemplo, ML também. E tá aqui o nosso botão de voltar. Só tem um problema, quando a gente muda pra nossa tela de login, deixa eu botar a nossa tela de login, a minha tela de login, ela vai ficar com o meu botão de voltar, né? Só que não faz sentido, porque algumas telas não vão ter. Então tem que passar uma espécie de flag pro meu screen component, que eu vou chamar de can go back, vai ser uma flag booleana, né? Ou seja, eu posso voltar. Nessa época aí tava com o ChatGPT ativado, tá? Pra quem perguntar essas sugestões aqui. ChatGPT não, perdão, gente. GitHub Copilot, tá bom? Então essas sugestões aqui era o GitHub Copilot que tava dando. Ou seja, eu sou uma tela que eu posso voltar e o meu valor default eu vou colocar como falso e eu só vou renderizar esse meu box que tem o meu ícone, o meu texto, se essa propriedade for verdadeira. Então deixa eu botar o meu can go back, beleza? E não tá mais aparecendo. Deixa eu mudar dentro do meu app o meu sign up e lá no meu sign up sim, eu vou passar uma chave booleana can go back. E agora a gente tem a nossa tela aqui com a nossa estrutura, né, o início da nossa estrutura de navegação para que ele possa navegar clicando aqui e voltar para a tela. Bom, então essa foi a aula aí, tá? Que eu queria trazer aqui como exemplo pra vocês. Não só pra mostrar um pouco do PRN, mas eu gosto muito de mostrar essa parte de design system, porque é algo que eu acho que é relativamente novo. Eu vejo pessoas fazendo pouco, mas que dá um ganho de produtividade absurda. Vocês viram quão fácil foi construir a parte visual ali da tela, os componentes, porque já tá tudo conectado. Então é basicamente brincar de montar Lego, tá bom? Então, pra quem ficou curioso também, esse é o link aqui, eu vou deixar aqui na descrição, tá? O link do projeto que a gente constrói ao longo do PRN. Então, é um projeto bem grande, tá vendo? Tem bastante tela, bastante funcionalidade, porque a ideia é justamente trazer os alunos pra realidade, tá? De ter um app complexo, robusto, tanto na parte visual, quanto na parte de funcionalidade, quanto na parte de arquitetura, tá bom? Então, se você quiser aprender, né, mais, né, de React Native também, se você ficou curioso, eu vou deixar o link aí também do curso na descrição, tá bom? Então, vá lá, né, aproveitar esses meus 5 anos de experiência com React Native e aprender a construir apps robustos, complexos, de forma profissional, tá bom? Por esse vídeo é isso, valeu e até a próxima.